a group of Dutch scientists has developed a monoclonal antibody which they claim blocked the novel coronavirus infection in lab tests. A inovadora pesquisa da Universidade de Utrecht, na Holanda, publicada nesta semana pela revista científica Nature Communications, correu o mundo e aumentou a esperança de que a ciência terá respostas efetivas para impedir a infecção pelo novo coronavírus. Os estudiosos testaram in vitro um anticorpo que neutraliza a contaminação das células, impedindo sua multiplicação. What we know from the announcement of the Israeli Defense Ministry and its research, they somehow managed to produce the antibody which can kill a coronavirus, at least inside lab right now. O mesmo tipo de experimento foi realizado com sucesso por um laboratório de ponta do governo de Israel, classificado como um grande avanço pelo próprio ministro da Defesa do país. São progressos que podem ajudar a desenvolver tratamentos ou vacinas contra a Covid-19. Mas tanto em Israel quanto na Holanda, os cientistas agora precisam sair do laboratório e identificar como esse anticorpo atua no corpo humano. Anticorpo se tornou palavra fácil no noticiário sobre o coronavírus. Não é à toa. Há neste momento inúmeras pesquisas em vários países, como China e Estados Unidos, e até mesmo aqui no Brasil, com um objetivo: encontrar no próprio organismo ou nos laboratórios as defesas capazes de vencer a batalha contra o coronavírus. Os anticorpos do sangue de um paciente recuperado podem ajudar a criar a vacina contra a Covid? Sim, interessante. Você pode identificar anticorpos que neutralizam a capacidade do vírus de infectar outras células. Então pode sim, a gente estuda esses anticorpos para escolher a melhor vacina. E estudar os anticorpos criados por pessoas que já contraíram a Covid-19 também é essencial para alcançar a tão aguardada vacina. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, os dois em home office, e no Ao Ponto desta quarta-feira, a microbiologista e pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Natália Pasternak, que também é colunista do Hora da Ciência do Globo, explica a distância que separa os estudos com anticorpos de remédios ou vacinas e detalha as dificuldades que persistem para compreender como o vírus atua e como pode ser controlado. Fique com a gente. Natália Pasternak, vamos começar do começo, né? O coronavírus, como qualquer outro vírus, entra e percorre uma viagem até entrar nas células. Aí, somente nessa semana, estudos na Holanda e em Israel falaram sobre o desenvolvimento de anticorpos feitos em laboratórios que neutralizam, né, esse vírus antes de entrar na célula. O que isso quer dizer? Quando a gente tem contato com o vírus, ele vai entrar no nosso corpo pelas vias respiratórias e vai caminhando aí até chegar nas células, onde ele vai entrar, vai se replicar, vai fazer um monte de cópias dele mesmo e vai sair, né? E daí vai infectar outras células. Então é isso que o vírus faz, né? Nesse meio tempo, como é que o nosso corpo reage? Então a gente tem dois tipos de resposta imune, o que a gente chama de resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. A inata é a mais rápida, ela é inata porque a gente já nasce com ela mesmo. Então a gente tem um monte de células de defesa que, quando elas percebem os sinais do vírus no organismo, elas já atacam. Então essa é a nossa primeira defesa. Depois vem uma resposta mais específica, que é a resposta adaptativa. Essa resposta, ela se desmembra em duas cascatas, uma celular e uma de anticorpos. Então, demora um pouco para a gente começar a produzir os anticorpos contra o coronavírus ou qualquer outro tipo de vírus. Isso não quer dizer que o nosso sistema imune não está fazendo nada, ele já está lá lutando, mas os anticorpos chegam num segundo momento. Aí, a gente começa, então, a produzir anticorpos para o vírus. Primeiro, a gente vai produzir um anticorpo que chama IgM, que é um anticorpo mais rápido, e depois, ele dura aí algumas semanas, e depois a gente produz o IgG, que é o anticorpo de memória. É esse que vai dar uma memória longa para a gente, por exemplo, com um vírus como do sarampo, que a gente é infectado uma vez ou toma vacina, e a gente tem IgG para a vida inteira. Doença perigosa que pode matar, mas se proteger é fácil, basta tomar vacina. Então, geralmente funciona assim.
No coronavírus, a gente está aprendendo ainda como é que funciona. Quando a gente produz anticorpos, a gente produz um monte de anticorpos que podem se ligar em vários locais diferentes do vírus, várias proteínas que ele expressa no envoltório dele, que a gente chama de envelope. Então, tem vários sítios ali que a gente pode desenvolver anticorpos e ligar. Nem todo anticorpo é um anticorpo neutralizante, que vai impedir que o vírus entre na célula e se replique. Então, por isso que a gente fala que tem um monte de tipos de anticorpos. Anticorpos monoclonais são anticorpos que a gente produz em laboratório e que eles são clones um do outro, eles são idênticos. E, geralmente, a gente produz para eles serem anticorpos neutralizantes que vão se ligar no receptor da célula, impedindo que o vírus entre na célula. Então, é uma estratégia realmente para combater e até para prevenir o vírus. E aí, como é que se faz a vacina para evitar que a gente contraia um vírus como o coronavírus? A vacina vai estimular a produção de que tipo de anticorpo, doutora? Então, a vacina o que ela faz? Ela engana o seu organismo. Ela vai fazer o seu organismo pensar que ele está doente, que ele está com o vírus, quando ele não está. Então, tudo que a vacina quer é que você produza os anticorpos. E para isso, tem várias estratégias diferentes. No passado, a gente simplesmente usava um vírus inativado ou atenuado, uma versão mais fraquinha do vírus, incapaz de causar doença. O importante é que ele tenha a mesma cara do vírus de verdade, que ele engane o sistema imune. Hoje a gente consegue fazer isso com biotecnologia, a gente consegue fazer várias estratégias, a gente consegue fantasiar um outro vírus, que é um vírus que não causa doença, e a gente vai meio que vestir ele de COVID-2. Então ele chega lá no sistema imune e fala, oi, eu sou o COVID-2, só que ele não é, ele não causa doença. A gente consegue pegar só algumas proteínas do COVID-2 e colocar lá no sistema imune, e ele pensa que é o vírus, mas não é. Então tem várias maneiras da gente enganar o sistema imune, é isso que uma vacina faz. Para a vacina ser boa, do mesmo jeito que o anticorpo monoclonal que a gente está procurando, a gente precisa de uma vacina que dê uma boa resposta imune. Então a gente vai procurar não só se ela produz anticorpos, mas se esses anticorpos são neutralizantes, se eles impedem a infecção, impedem uma nova infecção, e se ela gera uma boa resposta de anticorpos IgG, anticorpos de memória. E daí a gente vai poder avaliar quanto tempo a pessoa continua imune depois de tomar a vacina. Até eles virarem ou um remédio ou uma vacina, o que acontece? Demora, Roberto. Vacinas e medicamentos, eles têm que ser testados. Geralmente, a parte técnica é a parte mais rápida. Fazer a vacina com essas técnicas modernas ainda de biotecnologia que eu falei, não é uma coisa demorada. Produzir a vacina, a formulação vacinal, mas depois tem que testar. Medicamento também, esses anticorpos monoclonais que estão começando a aparecer agora, muito legal, mas todos eles vão ter que ser testados como qualquer medicamento. E isso envolve o quê? Testar primeiro em animais, que é o que a gente chama de, que é a fase, primeiro a gente faz a fase pré-clínica, né, que é em células, depois a gente vai para a fase clínica, que é em animais, geralmente primeiro animais roedores, que são camundongos ou ratos, depois a gente testa em animais não roedores, que geralmente são macacos ou cães, e depois a gente passa para 4 fases de testes em humanos. Nessas fases de testes, quando a gente chega em humanos, a gente tem que testar segurança e eficácia. Então, a gente primeiro tem que saber se a nossa vacina ou o nosso medicamento é seguro. E também, em seguida, se ele é eficaz, se ele realmente vai proteger contra a doença ou curar a doença, diminuir os sintomas, qualquer coisa que o medicamento faça. E essas fases demoram. Então, por mais que a gente consiga pular algumas etapas durante uma pandemia, porque a gente está com pressa... O Ministério da Saúde confirmou em todo o Brasil, nas últimas 24 horas, 600 mortes por Covid-19. A situação é de emergência ou de atenção em 10 estados. A gente não pode pular todas, porque senão a gente não vai ter certeza se o nosso produto é eficaz e seguro. Quais
Quais são os estudos hoje mais promissores, mais avançados em termos de vacina, doutora? São esses aí, israelenses e holandeses, ou tem outros? Esses de Israel e da Holanda são de anticorpos monoclonais. E, na verdade, o de Israel, eu nem achei o paper ainda. Eu só vi realmente anúncios, press releases, eu não vi nenhum trabalho publicado. O da Holanda tem um trabalho publicado. E tá bem no comecinho. Eles só testaram ainda em células, tá bem no começo. E vai precisar passar por um monte de testes. Vacina, a gente tem várias formulações vacinais sendo testadas no mundo. As que estão mais avançadas, que já estão começando a testar em humanos, são uma de Oxford, na Inglaterra, e uma na China. A da China é uma vacina que a gente chama de old school mesmo, bem velha guarda, que ela está usando um vírus inativado, que são como a gente fazia vacinas aí no começo do século XX, quando a gente começou a fazer vacinas, que era o jeito que a gente conseguia fazer, porque ainda não tinha todas essas técnicas de biologia molecular. E a vacina de Oxford é uma técnica mais moderna, que é aquilo que eu falei, eles estão usando um vírus, que é um adenovírus de macaco, que é um vírus bonzinho, ele não é capaz de causar doença, e estão fantasiando ele de Covid-2. E essas duas vacinas, elas já estão bem avançadas, eles estão começando a testar em humanos, e foram bem em animais. Eles testaram em macacos rezo, que não é o modelo ideal, a gente não tem um modelo super bom para testar para SARS-CoV-2, mas é um animal que consegue se infectar e que desenvolve doença, e até agora foi tudo bem com as duas vacinas nos animais. Estão começando agora os testes em humanos, vamos ver como é que estamos torcendo. As pesquisas de vacina ajudam nos remédios? As pesquisas de remédios ajudam nas vacinas? Ajudam na maneira que elas ajudam a gente a entender a resposta imune do nosso organismo ao vírus. Então, qualquer pesquisa de vacina que vai pesquisar como que a gente produz anticorpos, como que a gente reage, quais são as fases do sistema imune na doença, isso vai ajudar a gente a pensar em remédios para cada fase, onde que eu posso interferir na progressão da doença. Então, todo conhecimento gerado sobre como esse vírus está agindo no nosso organismo, ele é útil. E por isso que a gente fala que mesmo, pode ser que essas pesquisas com vacina, vai ter um monte que não vai dar certo, que não vai produzir uma vacina, mas não tem problema, o que vai produzir de conhecimento é muito útil pra gente de qualquer maneira. A única coisa que não pode fazer é começar a liberar remédio que não foi devidamente testado, e vacina idem, né? Antes de afrouxar o isolamento social, é preciso confirmar que houve uma queda real no número de infectados pelo novo coronavírus. Uma das formas de avaliar o cenário é a chamada imunidade de rebanho, quando a população cria defesas imunológicas contra um vírus. Doutora, a gente tem ouvido falar muito de imunização de rebanho, né? As pessoas que têm o vírus ficam curadas e aí fica a dúvida se essas pessoas estão de fato imunizadas ou não. Quais são as evidências que a gente tem em relação ao SARS-CoV-2 e esse tipo de vírus costuma levar à imunidade? Então, Carol, essa é a pergunta do momento, né? Porque o problema é que a gente ainda não sabe. É um vírus novo, é uma doença nova. O que a gente tem de informação é o que a gente tem de informação sobre outros coronavírus que são parecidos com ele, e daí a gente fica numa sinuca, porque tem alguns coronavírus que causam resfriado comum e que circulam muito por aí, e eles não dão uma imunidade duradoura. A gente pega agora e daqui a um ano a gente pega de novo o mesmo vírus. Então a gente sabe que esses coronavírus, eles não dão muito tempo de imunidade. A gente deve ficar imune aí alguns meses, no ano seguinte o vírus volta a circular, a gente fica doente de novo. Mas são doenças leves, então isso nunca preocupou a gente. Para SARS e para MERS, que são vírus mais parecidos com o COVID-2, a gente tem alguns indícios de uma imunidade mais duradoura para SARS. Para MERS nem tanto. Então a gente ainda não sabe como que o COVID-2 vai se comportar, se vai ser igual a esses coronavírus de resfriado ou se vai ser mais parecido com o COVID-1, né, com o SARS-CoV ou com o MERS. Isso tudo a gente vai ter que acompanhar. A doença está com a gente há muito pouco tempo para a gente saber. A gente tem a impressão de que vai ser uma imunidade que vai durar pelo menos alguns meses, porque até agora a gente não está vendo
vendo muita gente se reinfectar, a gente não tem indícios de gente ficando doente de novo, uma segunda vez, mas está cedo para a gente ter certeza. Então a gente vai precisar esperar mais um pouco, observar mais um pouco, né? Eu acabei de falar com um casal de amigos na Inglaterra, que os dois tiveram Covid, já estão recuperados, e hoje mesmo eles estavam comentando que eles estão numa situação esquisita agora, porque eles sabem que eles tiveram, mas eles ainda têm que seguir as regras do isolamento, porque ninguém sabe se eles realmente estão imunes e se eles não são mais capazes de transmitir. Então, enquanto a gente não tiver essas respostas, a gente não vai poder liberar as pessoas. Inclusive na China, né, essa semana foi publicado um estudo com 14 indivíduos que mostrou que houve uma ampla variedade de respostas imunes, né? E esses ex-pacientes ou pessoas que já contraíram a doença. O estudo foi bem pequeno, né, Roberto? É um estudo com 14 pessoas, então a gente precisa de estudos mais robustos, mas é um começo. E o que a gente tem visto com esses estudos preliminares é que realmente tem uma diversidade muito grande de resposta, de produção de anticorpos, de quantidade de anticorpos que as pessoas produzem. Isso parece estar relacionado com a severidade da doença, o que já foi observado antes para a SARS e para a MERS também, então é razoável, né, que isso aconteça também para o COVID-2, quanto mais severa a doença, maior a quantidade de anticorpos que a pessoa produz, né, e tudo isso a gente vai ter que acompanhar com cuidado, ver o quanto de anticorpos as pessoas assintomáticas produzem, pessoas que tiveram doença leve, a gente ainda não tem essas respostas, e se esses anticorpos são neutralizantes, se eles são protetores, quanto tempo eles duram. Todas essas perguntas ainda estão em aberto e por mais que seja angustiante a gente não ter essas respostas, a gente tem que lidar com a realidade de que a gente não tem. E enquanto a gente não tiver, a gente não pode falar em passaporte da imunidade. Pois é, essa expressão passaporte da imunidade, né, está muito associada à testagem, tem empresas dizendo que vão testar seus funcionários para saber se eles podem voltar a trabalhar ou não, mas o fato é que esses testes rápidos são muito imprecisos, né, doutora? Tem muito falso negativo. Por que isso acontece? Os testes são bastante imprecisos, esses testes rápidos, né? É uma maneira, como o teste mesmo já diz, ele é rápido, né? Então ele foi desenhado para ser rápido e não para ter a melhor eficiência possível. Com o tempo, eu acho que a gente consegue desenvolver testes melhores, mas é um desafio fazer um teste que funcione dessa maneira, né? Que a gente possa usar ali nos pontos de checagem, como se fosse um teste de gravidez, e não no laboratório, onde você realmente consegue quantificar os anticorpos, tudo direitinho. Então, esses testes rápidos, eles têm um problema muito sério. Primeiro, tem muita empresa pequena produzindo, porque criou um mercado de oportunidade. Então, tem muita startup, muita empresa que começou a produzir e que a gente não sabe qual é o controle de qualidade dessas empresas. Então, eles variam muito no percentual de falso negativo e falso positivo que eles dão. Não tem ninguém certificando. Eu não sei se vocês lembram, semana passada e retrasada, as notícias que chegaram da Inglaterra e da Espanha, que compraram lotes de testes de uma empresa chinesa que dizia que tinha mais de 85% de sensibilidade. Quando eles foram testar para ver se era isso mesmo, tinha 15%, né? Então é complicado. Se não tem ninguém certificando, validando esses testes, você tem que confiar no manual do produtor. Mas a gente sabe que tem um monte de gente produzindo um teste que quer vender. E, infelizmente, a gente vai ver esse tipo de oportunismo durante a pandemia, não tem como evitar. Então, nós aqui estamos bastante preocupados, que o governo brasileiro também falou que vai usar os testes rápidos. Associações do setor de medicina diagnóstica divulgaram uma nota reforçando a preocupação. Há inúmeras evidências de que os testes rápidos apresentam grande variação de qualidade e desempenho. A associação diz que não verificou por parte da Anvisa preocupação com a garantia de qualidade dos testes. Os testes rápidos vai ter um momento em que eles podem ser úteis, que é mais para frente, quando a curva começar a descer e a gente tiver certeza que realmente uma boa parte da população foi infectada, a gente pode usar esses testes para fazer um estudo epidemiológico, para ter uma ideia, mesmo levando em conta o erro dos testes, a gente pode corrigir para o percentual de falso positivo e negativo que eles dão, e daí a gente pode ter uma ideia de como está
a produção de anticorpos na população, quantas pessoas já tiveram contato com o vírus. Mas esses testes não podem ser usados para fazer diagnóstico e nem para dar passaporte de imunidade para as pessoas voltarem ao trabalho. A taxa de erro deles é muito alta e a gente poderia estar colocando pessoas em risco. Doutora, por que a reação imune de cada organismo é tão diferente no caso da Covid-19? Tem gente que não sente nada e tem gente que morre. É uma loteria? Tem fator genético? O que a ciência está apontando? É muito cedo para a gente conseguir entender esses porquês. Mas, com certeza, são respostas diferentes de sistema imune. A gente sabe que até agora crianças não foram muito afetadas. A gente imagina se isso tem alguma coisa a ver com uma resposta inata melhor. Lembra que eu expliquei que tem o sistema imune inato e a resposta adaptativa? Talvez as crianças tenham um sistema imune inato mais ativo, então elas dão conta do vírus logo no começo da infecção. Tudo isso ainda é muito especulativo, né? A resposta imune adaptativa, ela diminui com a idade. Então, é normal idosos serem mais suscetíveis a doenças, em geral, não só ao COVID-2. Então, isso já é um pouco esperado. Comorbidades, a gente está vendo nessa doença que também são muito importantes. Então, pessoas que são grupo de risco, cardíacos, diabéticos, são pessoas que estão realmente ficando doentes com muito mais frequência e desenvolvendo casos mais graves da doença. Agora, exatamente porque fatores genéticos, populacionais, isso tudo ainda é muito cedo para falar. A gente está com a doença há muito pouco tempo. Parece que tem vários fatores que podem influenciar, mas a verdade é que o sistema imune varia bastante de pessoa para pessoa, de população para população, faixas etárias, grupos de risco. Tudo isso vai influenciar e a gente está começando a mapear essas questões. Doutora Natália Pasternak, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para a senhora. Obrigada a você, Carol. Muito obrigado. Um abração. Obrigada, Roberto. Até logo. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.